Fala rapaziada que acompanha o meu timão, aqui é o Andrew Souza com mais um 90 minutos em 5 e hoje para falar da eliminação do Corinthians com um empate aí por 0 a 0 diante do Atlético Goianiense, um empate com aquele gostinho de derrota e acho que mais ainda pelo que foi o jogo do Corinthians, um jogo muito pobre de repertório do Corinthians desde o início do jogo, ainda sem centroavante. O Corinthians forçou cruzamentos, mais de 50 cruzamentos no jogo, pouquíssimos deles certos, pouca coisa com a bola, o time... defensivamente a gente pode elogiar muitos fatores, eu acho que de fato sofreu pouco, mas também porque o Atlético Goianiense quase não quis jogar, né? Cá entre nós, o Atlético Goianiense ficou muito tranquilo com o resultado construído na ida e só cumpriu tabela, ficou ali atrás e não sofreu em momento algum. Assim, acho que o Corinthians ensaia várias pressões durante o jogo, mas nenhuma delas a gente percebe o Atlético Goianiense desconfortável, completamente abafado ali atrás. É sempre um Atlético Goianiense muito bem postado, ciente do que quer fazer, e fazendo o que quer. Enquanto o Corinthians desesperado cruzava na área, o Atlético Goianiense deixava o Corinthians cruzar, deixou o Corinthians fazer 40, 50 cruzamentos com uma enorme liberdade. Quando o Silvinho com muito atraso coloca o Jô para tentar aproveitar esses cruzamentos, o Atlético se ajeita um pouquinho mais dos lados e o Corinthians não consegue mais cruzar. Então cruzou até a entrada do Jô, quando o Jô entrou o Atlético se organizou com muita facilidade e conseguiu aí matar até essa jogada muito pobre do Corinthians. Sobre a escalação, o Silvinho não surpreende, né? Mantém o mesmo time ali, a mesma estrutura de time com esses três volantes, dois mais mordedores para deixar o Cantillo um pouco mais protegido, o Luan de falso 9, o Arauz ainda na vaga do Vital, que muita gente questionou, mas o Arauz continuou, e as novidades ficam por conta dos laterais, né? O Bruno Mendes entra na vaga do Fagner, suspenso, e aí acho que era normal, algo que a gente esperava também. Tem aquela dúvida, João Vitor, Bruno Mendes, mas acho que mexer o menos possível na zaga era uma tendência. Eu imaginava que o Silvinho ia fazer isso. E como ele põe o Bruno Mendes, que é um zagueiro pelo lado, que ia segurar muito pela direita, ele põe o Piton na esquerda para soltar um pouco mais. Então invertem as coisas, né? No último jogo o Fábio Santos era um cara que ficava um pouco mais para o Fagner ir, e nesse jogo foi o contrário aí, um Bruno Mendes bem seguro atrás para o Piton ir. Aconteceu isso? Não, o Piton não foi muito, o lado esquerdo do Corinthians ali, acho que em todo o jogo a gente não viu o lado esquerdo funcionar em momento algum, nem com o Arauz, nem com o próprio Vital, que muita gente pedia e tudo mais. Entrou em campo e teve uma partida completamente apagada, não fez muita coisa, não conseguiu nem finalizar, nem a chapadinha de lei que ele falou, né? Ele conseguiu tirar da cartola ali. E o lado esquerdo do Corinthians foi muito prejudicado por isso, né? O Piton estava meio sozinho, ele tentando aparecer, mas não tinha com quem trabalhar. Enfim, acho que todo ataque do Corinthians não tinha muito com quem trabalhar, e esse é o grande problema, né? O Luan não tem muitas aproximações. É claro que as críticas pro Luan vão acontecer, eu acho que é normal. Hoje, falta isso, o Luan tem que acertar mais passe, o Luan tem que acertar mais isso, mais aquilo. Mas tá difícil pro Luan jogar, Muita gente vai comentar, sempre tem uma desculpa pro Luan, sempre tem um porém, sempre passa um pano. Quem me acompanha sabe que eu nunca fui isso, sempre fui um crítico enorme do Luan. Eu descartava qualquer desculpa quando ele não tinha mostrado nada pelo Corinthians. A partir do momento que ele estava jogando bem e passa a jogar mal, a gente tem um argumento muito forte para mostrar que é o esquema que tem atrapalhado ele, né? Se ele estava jogando bem numa função, ele muda de função e começa a jogar mal, a gente tem que citar, tem que ponderar isso, não dá para simplesmente ignorar. De toda forma, o Corinthians conseguiu chegar em alguns momentos e alguns brilhantismos desses jogadores mais diferentes do time, né? Uma jogada que o Luan dá um belo passe ali pro Gabriel entrar na área, cruzar pro meio, o Rony cabecear mal para fora. Numa bela enfiada de bola pro Cantillo, que deixa o Mosquito cara a cara com o goleiro. O Mosquito podia ter cavado um pouquinho mais alto, dado um chute por baixo para fazer o gol, mas o Fernando Miguel faz uma boa defesa também. Enfim, foram pouquíssimos momentos de criatividade do Corinthians com a bola no chão, né? Um Corinthians sem repertório algum, é um Corinthians que o Silvinho já consegue dar bons indícios, né? Isso a gente tem que elogiar, de solidez defensiva, é claro, com a ponderação de que hoje o adversário não quis muito jogar, não quis muito incomodar o Corinthians, mas o Corinthians parece muito bem postado, né? Um Corinthians que sofre menos, é um primeiro passo para ser competitivo, mas no jogo o Corinthians precisa de 2 gols, a gente não consegue imaginar assim antes de começar o jogo, o Corinthians vai fazer um gol assim, vai fazer um gol assado, a gente fica meio, se acontecer uma bola sobrar para o Mosquito, se tiver um pênalti, se isso, se aquilo, tem que acontecer muita coisa para o Corinthians fazer o gol. Então, hoje foi um pouco disso, um gosto bem amargo, entendo que a galera vai ficar pistola, a eliminação pesa e tal, mas acho que é até um jogo normal, assim, um jogo normal de desespero, de ficar cruzando, do Atlético Goianiense muito bem postado atrás, o Corinthians com dificuldade, né? Acho que um Corinthians com trabalho já teria dificuldade para entrar nessa defesa, um Corinthians sem trabalho, né? Com 4 jogos só de Silvinho, obviamente ia sofrer. Sofreu, tentou como deu, pelo menos teve um pouco de postura, um pouco de entrega. Quem quiser ver o copo meio cheio pode ver um pouco disso, que o Corinthians pelo menos tentou, teve a bola, chamou para si o jogo, mas falta muita coisa para esse Corinthians incomodar times bem postados. Um time minimamente postado atrás, o Corinthians vai sofrer e vai sofrer muito. Eu entendo que o João entrou mal, mas eu ainda acho que precisa dessa referência para ajudar o Luan, para ajudar o Mosquito, para ajudar o Arauz,
O pessoal tá ali meio sem... Domina a bola, eles não tem ninguém na frente para tocar. Os zagueiros têm muita facilidade para apertar o Luan, porque não tem o centroavante. Enfim, eu pensaria um pouco nisso para a sequência. Mas acho que o Silvinho, se tem algo que ele pode tirar desses jogos, é a parte defensiva, que evoluiu de fato, mas ainda falta muito na frente. Um jogo que incomoda o torcedor, que fica esse amargo, mas é virar a chave aí, que já tem sábado um Corinthians e Palmeiras pela frente. Deixa nos comentários aí o que você achou do jogo, pode fazer sua crítica, pode criticar também algo que eu falei, algo que o Silvinho fez. Enfim, comenta aí o que você achou da partida, da eliminação do Corinthians, e até uma próxima. Vai, Corinthians!